Hoje é domingo de manhã. Hoje o sol não quer brilhar. Tudo é solidão. E elas vêm dizer: de madrugada ressurgiu. Não acredito em ilusões. O sol da justiça se apagou. O mundo inteiro viu os cravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender agora este túmulo vazio e este anjo a questionar, porque procuro entre os mortos quem vive está. E hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim, em mim. Morte, pecado foi derrotado e eu sou livre, eu sou livre, enfim, de mim. Como Jesus ressuscitou da morte eterna para a luz da água, renasci e faz sentido servir alguém melhor que eu. E hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim. E os que descansam no Senhor, quando voltar despertarão, e em sua carne enfim verão a Deus. Pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim, morte, pecado foi derrotado e eu sou livre, eu sou livre, enfim, de mim. Todos os dias de manhã quero renascer. Leonardo Gonçalves hoje aqui no Conexão. Léo, eu quero dizer que essa música fez parte de um momento muito especial da minha vida, Amém. viu? E muitas pessoas estão comentando aqui. O Murilo Bernardo fala que o programa hoje está show de bola. Murilo de Salvador. Murilo Bernardo. Que prazer ver o Léo. Já conheço. Seu Já amigo. conheci pessoalmente, inclusive, algumas vezes. Já conversamos no final de apresentações. Desculpa, te interrompi. Imagina, não. Que prazer ver o Léo hoje aqui no Conexão. Tem um comentário interessante do João Marcos. Ele fala: o programa de hoje foi feito para mim, ao som de Leonardo Gonçalves e com esse tema maravilhoso com que eu trabalho. Grande Ubirajara. Um
abraço para você também, Vira. Então, tem várias pessoas. Quem tem um ministério assim, que já tem tanto tempo, né? Não que você seja tão velho assim, você é jovem. Olha, oficialmente, segundo o Ministério Jovem da Igreja de 27º Dia, esse ano eu deixo de ser jovem. Ai, não, que eu por completo favor. 35 anos. Não fala isso, que temos vários telespectadores com uma idade mais que 35. Então, Daqui até o final do ano, já vou começar a falar que a juventude é uma coisa que é um estado mental. Não é do RG. Agora, Léo, quem tem um ministério assim, já há tanto tempo, tem consciência de que você faz parte da história espiritual de tantos jovens? Realmente é uma coisa muito bonita. Quando eu penso nisso, a gente fica até emocionado, porque a gente sabe quem a gente é. E a gente sabe que a gente não é o que a gente deveria ser. E mesmo assim, apesar da gente não ser o que a gente deveria ser, Deus usa a gente. Não por causa da gente, mas apesar da gente. E eu sou muito grato a Deus por Ele usar essas canções, usar a minha voz. E eu falo isso sempre, né? Eu ouço muita música, eu tenho também alguns cantores, alguns compositores, alguns artistas que abençoam tremendamente a minha vida. Então, quando as pessoas dizem isso, eu entendo do que estão falando, porque eu tenho os meus cantores com quem eu tenho essa relação. E é uma coisa realmente... É como se fosse a trilha sonora da nossa vida espiritual, né? E, na verdade, a gente não pode separar nem a vida espiritual da nossa vida. A gente só tem uma vida. E tudo é espiritual. Tudo é abraçado e guiado e liderado e dirigido pelo Senhor. E essa é a nosso desejo, nossa maior alegria. E é legal a gente ver como ele é querido, né, pelas pessoas. Né? Eu tenho vários amigos e o Léo é muito querido mesmo, e não dá para saber o alcance da música, o alcance do seu trabalho. Mas isso é uma né? coisa também que eu falo, o meu trabalho é de semeadura. Muitas vezes me perguntam, conta um testemunho de alguém que se converteu. Primeiro, as pessoas não se convertem através de música, se convertem porque o Espírito Santo tocou o coração. Exatamente. A música é apenas um veículo, talvez para abrir o coração da pessoa, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? Ouvir uma boa música. Né? Então a gente precisa colocar, em termos hierárquicos, a palavra de Deus está muito acima de qualquer música, embora a música às vezes nos toca, como um sermão não nos pode tocar. Mas a música tem essa função de abrir o coração para que a palavra entre. Mas o nosso trabalho, o meu trabalho, de tantos outros cantores, Felipe Valente e tantos outros cantores que vêm aqui, é o trabalho de semeadura. A gente semeia. E a colheita ela é do Senhor, ou da igreja local, ou do pastor local, ou do membro que deu o CD. Nosso trabalho é apenas plantar essa semente. E nem estou preocupado até onde chega o trabalho. Isso aí cabe ao Espírito Santo. Então é assim, da política para a música, e agora a gente volta para a política mais uma vez. Toda arte é política, né? Exatamente. Eu ouvi essa frase um dia desse e fiquei assustado. Toda arte é política, então vamos voltar para a política. Mas tem coerência, viu? Toda arte, com certeza. Tem que se posicionar, né? E você pode participar e interagir conosco em nossas redes sociais. Mandem as suas perguntas. Agora, professor, a gente precisa entender a diferença entre democracia, eu sei que são muitas coisas. Mas a diferença entre a democracia e a ditadura. Tá. Antes, deixa eu só primeiro mandar um beijo para minha esposa, né? E a Maria Fernanda, que passou naquele programa, nesse VTzinho aí que passou. A escritora, né? Isso. Ela estudou comigo na graduação e hoje é aniversário dela. Então, parabéns, já um parabéns para Maria Fernanda, que está acompanhando certamente o programa. E os amigos, né? Porque a gente começa a receber mensagens aqui dos amigos. Bom, mas a sua questão em relação à diferença entre democracia e um governo ditatorial. A democracia, o princípio, a ideia de democracia, ela surge lá na antiguidade, lá em Atenas. Mas era uma democracia muito restritiva. Apenas os cidadãos atenienses poderiam participar das decisões coletivas, das decisões da cidade. E o número de cidadãos era muito pequeno, eram apenas homens adultos. Então, mulheres, estrangeiros estavam excluídos. O tempo passou, e aí a ideia mais atual que nós temos de política, ela vem do século XVIII, com os filósofos, os pensadores iluministas, que, com suas ideias, acabaram estimulando uma série de movimentos sociais que criaram concepções diferentes de democracia, desde correntes socialistas, correntes liberais, né, que valorizavam o capitalismo, enfim. Mas pensando na nossa república, né, desde 1889, nós tivemos várias fases, e a democracia na nossa república ela é entendida como um governo que permite a liberdade de expressão, o direito ao voto, o chamado sufrágio universal, que é o direito de todos votarem, né, mulheres, homens, também
pressupõe direitos e deveres. Então, a democracia está associada à cidadania também. Por outro lado, um governo autoritário é um governo cujo poder é centralizado. Então, ou um pequeno grupo, ou um ditador, uma pessoa, enfim, que controla as instituições políticas e não permite o voto, não permite a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Então, a sociedade ela é dirigida. O princípio é de que a sociedade em si mesma não é capaz de conduzir os seus rumos de maneira ordenada. É necessário um pequeno grupo detendo o poder, controlando o poder e conduzindo o país num suposto melhor caminho. Então, o princípio do autoritarismo, de um governo ditatorial, basicamente é esse. E qual a principal justificativa para a formação de um governo autoritário? Olha, de maneira geral, ao longo da história, isso não só no Brasil, a gente pega a antiguidade, diversos povos ao longo do mundo, a gente percebe que, basicamente, ou você tem um grupo que controla toda a riqueza de uma região, e esse grupo quer manter o seu privilégio, e aí constitui um governo autoritário. Essa é uma razão. Mas uma outra razão muito forte é a ideia de que o país, por exemplo, está num caos, numa baderna, as instituições estão perdendo o controle, existem muitas reivindicações que não podem ser atendidas, e por conta disso há necessidade de um governo que coloque a ordem. Então, muitas ditaduras se formaram a partir da ideia de que é necessário colocar a ordem, de manter, de garantir a ordem. E aí se formam governos autoritários. Aqui no Brasil, é muito clássico o que aconteceu em 1937, por exemplo, Getúlio Vargas, com o argumento de que comunistas estavam se espalhando pelo país e de que poderiam dar um golpe de Estado, ele mesmo promoveu um golpe de Estado e se formou o chamado Estado Novo, que foi um regime muito ditatorial, de 1937 a 45. Em 1964, como foi falado também, nós vemos o mesmo princípio. A ideia de que o país estava num caos, numa baderna, de que havia ideias comunistas, uma ameaça comunista, e aí, por conta disso, os militares decidiram que deveriam assumir o controle das instituições políticas. Aí vem o chamado golpe militar, que na época foi chamado de Revolução Militar, de Revolução Democrática. Olha só que curioso. É uma coisa que dá para falar muita coisa também, mas a ideia de que em 1964 se fez uma revolução democrática. Era isso que os militares diziam, quando hoje se diz que foi um golpe de Estado. Tá? Agora, de que forma, a gente sabe que a censura ela era muito incisiva, né? De que forma que a sociedade era vigiada? Eu sei que a arte era muito censurada, né? Naquele período, os músicos, muitos foram exilados também. Como que a sociedade era vigiada? Então, nos regimes autoritários, a ideia é silenciar as diferenças, silenciar as diferentes opiniões e garantir uma imagem positiva do governo, de quem está no poder. Então, por isso que a arte ela é controlada. A arte tem um poder muito forte, como o Léo disse, né? A arte é política, né? A arte ela tem um poder muito forte de formação de opinião, de divulgação de ideias, de crítica social também. Então, a arte passou a ser censurada. Muitos cantores, artistas de diversas áreas acabaram sendo exilados ou tiveram que deixar o seu trabalho ou partir para outras atividades. Também os meios de comunicação, a imprensa também foi bastante cerceada, né, censurada. E os estudantes, né, nós vimos aí no comentário também que até 1968 o movimento estudantil era muito forte. Então havia manifestações, havia passeatas, havia reuniões nas universidades. E isso passou a ser alvo também do governo militar, que acabou gradualmente acabou controlando esse movimento estudantil, essa participação estudantil política, né? Então, professores de universidades também passaram a ser vigiados. Há muitos relatos de muitas universidades em que o professor, lecionando, havia alguém
representando o governo, né, representando os militares, e que estava vigiando a aula para ver se o conteúdo ali não era um conteúdo considerado subversivo, de crítica ao governo. Os então, jovens, passava por tudo. Esses movimentos que surgiram, a música foi muito forte, né, nesse período. Os jovens naquela época, eles eram mais ativos politicamente do que hoje, por exemplo? Exceto esse ano a gente teve uma movimentação diferente, né? Mas os jovens eram mais ativos? Há uma tendência de dizer que nos dias atuais os jovens são passivos, aceitam tudo. Eu penso diferente. Eu acho que cada fase, existem contextos que são diferentes. Então, aquele contexto, os anos 60, foi marcado por uma série de transformações na cultura, na política. Havia o contexto da chamada Guerra Fria, em que se opunham ideologias capitalistas contra socialistas. Então, nesse contexto, no momento em que os militares assumem o poder e os jovens veem a sua liberdade controlada, então isso estimulou movimentos de contestação. Então, isso não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo. Na França, por exemplo, 1968 foi um ano marcante de muitos movimentos estudantis. Então, em vários lugares do mundo havia esses movimentos. E hoje eu penso que existem diversas formas de manifestação, diversas formas de reivindicação. Nós podemos concordar com algumas, discordar de outras, mas, inegavelmente, existe uma movimentação da sociedade buscando melhorias. Os métodos, a gente pode questionar. Algumas reivindicações, talvez do nosso ponto de vista, podem ser questionadas, mas eu vejo que há uma agitação na sociedade por mudanças e por direitos, por mais direitos. A democracia não é só o direito de votar, mas também o acesso à educação, o acesso à saúde. Então, há uma movimentação para isso. Hoje estamos entendendo um pouco mais o passado para compreender o futuro, né? E saber o que vai acontecer, o que está acontecendo também, interpretar os nossos movimentos aqui no presente. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais conexão e tem mais música com Leonardo Gonçalves. Até já!
meu socorro vem. A esperança pressupõe a espera, logo vem o Rei. A palavra iluminará o caminho estreito ao lar. A promessa não falhará. Mas à meia-noite o céu se abre, no horizonte a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê. Se a morte me silenciar, ainda não é o fim. Minha fé não vê um Cristo morto, mas que ressurgiu. E a canção do Cordeiro vai ressoar como alto mar. Justos são teus caminhos, Pai. Mas à meia-noite o céu se abre, no horizonte a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê. Vê o Cordeiro de Deus está em seu santo trono. Veja, tudo se fez novo. Mas à meia-noite o céu se abre, no horizonte a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê o Rei. Oh, 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 oh. Yeah. Oh, 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 oh. Veja, tudo se fez novo. Leonardo Gonçalves, hoje aqui no Conexão. Você pode participar e interagir sobre o tema de hoje. Estamos falando sobre a ditadura. O professor Ubirajara já deu uma aula aqui no primeiro e no segundo bloco. Agora, professor, tem pessoas que estão desacreditadas. O Léo até comentou aqui no primeiro bloco. O debate estava intenso aqui, no intervalo. As pessoas estão desacreditadas da democracia, né? Por tanta corrupção, as coisas que nós vivenciamos nos últimos anos. Mas a gente não pode deixar de acreditar e de ver, né, que nós já tivemos um grande avanço político, né? Nós tínhamos um regime extremamente opressor, hoje temos a liberdade de ir e vir, né? De expressão e de discordar. Se bem que, né, hoje em dia, se você discorda do governo atual, você vai receber uma chuva de reclamações. Enfim, assim, uma coisa que eu queria, estava muito no meu coração, que eu queria dizer é, você que está em casa, nós que estamos aqui,
a gente precisa se politizar. E se politizar significa você saber em quem você vai votar. E você votar ativamente, você votar conscientemente. Você não votar branco, você não votar nulo, porque isso não vai ajudar nada, isso não vai melhorar nada. E eu sei que talvez nos cargos mais altos de presidente da República a gente não tenha muito como fiscalizar o que está acontecendo, mas hoje com redes sociais, todos esses políticos que estão aí nas legendas eleitorais, todos eles têm redes sociais. As pessoas em que eu voto, a pessoa em que eu votei como vereador, a pessoa em que eu votei como deputado estadual, que são assim as coisas mais próximas, ou mesmo municipais, eu sigo no Instagram, sigo no Twitter, eu vejo as declarações que eles fazem, eu sei que dá para fingir muita coisa em rede social, mas também não dá para fingir o tempo todo, dá para você ter uma noção do que eles estão fazendo, dá para você ter uma noção quais as ideias que eles estão defendendo, né? Por exemplo, em particular, eu votei num deputado estadual que trabalha muito em prol na verdade, contra o trabalho escravo, que ainda existe muito, especialmente na indústria têxtil, e ele posta coisas a respeito, ele vai representar o Brasil em Genebra, e assim por diante. A vereadora em que eu postei, ela trabalha muito, ela passou uma lei municipal em São Paulo sobre a possibilidade de você ter partos naturais e com o remédio que normalmente só era reservado para quem tinha convênio, mas hoje nas redes públicas também existe esse acesso a esse remédio para diminuir a dor da mulher no parto. E essas coisas a gente vai acompanhando, a gente vai conhecendo melhor, e ou para concordar, continuar votando nessa pessoa, ou para votar em outra pessoa, mas o voto precisa ser consciente. E hoje com redes sociais existe sim uma maneira da gente... Claro que eles não vão postar se eles estão sendo corruptos ou não, mas em relação à corrupção, o que eu posso dizer também... A corrupção é uma coisa cultural e ela existe em todos os níveis. E uma certa vez fizeram uma pesquisa, acho que foi Isto É que fez uma pesquisa, para o povo definir o que era corrupção. Ou seja, dar emprego para parente, desviar fundos, assim. Aí o próprio povo, né, respondendo um questionário, definiu o que é a corrupção. Fizeram pesquisa com aproximadamente 1.500 pessoas. Aí, com outras 1.500 pessoas, fizeram as mesmas perguntas, passando a definição que o povo deu de corrupção. Se você tivesse oportunidade de fazer tal e tal coisa, você faria. Se você tivesse oportunidade de colocar dar um emprego para alguém que é da sua família, alguém que não é da sua família, você daria, e assim por diante. E 97% do povo, segundo a definição do próprio povo do que é a corrupção, admitiu, era evidentemente anônimo, admitiu que seriam corruptos se tivesse dado a oportunidade, se eles tivessem oportunidade. E assim, então você tentar fugir de uma multa, dando uma propina para o guarda, você sonegar imposto, no seu âmbito, onde você está, a gente precisa buscar ser cada vez mais... Ninguém é perfeito, eu sei que... eu falei de sonegação de imposto, eu sei que precisa de uma reforma tributária, mas enquanto ela não existir, a gente precisa seguir as leis da maneira que elas estão, seguir as leis de trânsito. Eu sei que não é fácil, mas nós como cristãos, nós temos também essa tarefa especial, né? Jesus mesmo disse, quando esteve entre nós, dai a César o que é de César, ou seja, ele falou para a gente tem que promover a mudança social dentro do sistema social que existe. Né? Não no sentido de... Existem maneiras de você fazer as coisas acontecerem, e a melhor maneira dentro da democracia é você realmente usar a urna. E você falou uma coisa muito interessante, que às vezes os jovens cristãos, às vezes a gente tem a tendência de ser mais passivo, né? De ser tímido, de achar que não pode se manifestar muito em relação às... E é muito Nossa contrário. luta é contra a injustiça social, isso é uma luta bíblica, isso é Isaías 58. Qualquer coisa que seja a favor da diminuição da injustiça social é uma coisa em que a gente tem que votar, é uma coisa que a gente tem que promover. Olha, tá vendo? A gente está conhecendo, quem não conhecia, está conhecendo o lado cidadão, o lado político do Léo. Muito interessante. Eu gostei. Vai chegar nas eleições, eu declaro em quem eu vou votar, eu coloco publicamente quem eu vou votar, e sou muito criticado por isso, porque, fazendo boca de urna virtual, né? Hoje em dia, enfim. Vai ter que ter uma fiscalização. Ele mencionou a questão das redes sociais. E hoje a gente vê muitos protestos, né? É difícil a gente até avaliar muitas situações, o que é oportunismo, o que é uma reivindicação legítima de fato. Agora, a gente não pode também... Há uma tendência de discordarmos dos protestos cujos temas não nos interessam. E quando o tema nos interessa, não, aquele protesto é legítimo, aquele protesto vale a pena. Agora, quando é uma coisa que não tem a ver diretamente conosco, não, isso aqui é baderna, é bagunça. A gente caracteriza como legítimo um protesto que para nós é interessante e bagunça como outro do qual discordamos. Não estou dizendo que a gente tem que concordar com tudo, mas a gente
precisa se informar. Eu acho que também o que o Léo comentou é isso, é informação, buscar informação, buscar ler. E tem um sentimento de coletividade, diferentes né? opiniões, exatamente. De coletividade. Não é o meu interesse, mas o interesse de alguém provavelmente está precisando também. É uma famosa frase acho que é do Brecht mesmo, da época da Segunda Guerra Mundial, né, do regime nazista. Quando vieram buscar os comunistas, eu não me levantei porque eu não era comunista. Não, na verdade, quando vieram buscar os judeus, não me levantei porque eu não era judeu. Quando vieram buscar os comunistas, não me levantei porque eu não era comunista. Aí tem mais alguma outra coisa. Tem uma sequência no final. Quando vieram me buscar, não tinha quem se levantasse para me defender. Agora, Luciana, tem uma questão aí que a gente percebe também nas redes sociais uma tendência forte de pessoas saudosistas em relação ao passado, dizendo, não, nós vivemos numa bagunça, numa democracia totalmente distorcida, então nós precisamos de um governo autoritário, a gente precisa de um governo que coloque ordem. E aí a gente percebe o mesmo discurso que foi usado em muitos momentos da história, ele se repete. Então há essa tendência de achar que há necessidade de colocar ordem, e essa ordem só virá por meio de um regime autoritário. Como se nós, como povo brasileiro, não somos capazes, não temos competência para... E a democracia, ela envolve também muitas diferenças, conflitos, envolve a busca por soluções para os diferentes problemas. A nossa democracia, ela é relativamente jovem. Então, há muito que se aperfeiçoar, muito que se desenvolver, precisamos aprender muito ainda. O brasileiro precisa buscar mais informação para aperfeiçoar essa democracia, mas eu defendo que nós não podemos retroceder. Nós não podemos defender governos autoritários, porque isso nos atinge também. Eu penso, só um exemplo, voltando no passado, eu falei de um governo ditatorial de 1937 a 45, que foi a ditadura do Estado Novo, com Getúlio Vargas. Muitos não sabem, mas nesse período, muitas instituições da igreja, não só da igreja adventista, como de diversas igrejas, foram vigiadas. Nós tivemos pastores adventistas que foram presos, foram interrogados. Teve um caso de um pastor japonês no interior de São Paulo, ficou vários dias preso. Então, por conta de um governo autoritário. Eu quero agradecer aqui a presença do professor Bira, que esteve com a gente. É o seguinte, 2014 é ano eleitoral e durante todo o período do segundo semestre nós estaremos discutindo ainda mais sobre as questões políticas do nosso país. Eu espero ter o Leonardo aqui com a gente, viu, Léo? Muito obrigada pela contribuição. E o professor Bira também, para trazer fatos históricos que eu creio que seja muito importante para a gente compreender os mecanismos da nossa sociedade atual, né? Será um prazer. Eu aguardo o convite. Tá, muito obrigada pela participação. Obrigado. Carol, posso chamar a música do Léo agora? Tá bom. Léo, muito obrigada pela participação. Everson também. E você canta mais pra gente nesse momento. Maravilha. Essa música eu vou cantar em inglês. E ela fala do nosso desejo de estarmos na eternidade junto com Cristo Jesus. Well, I've heard a million times in many songs and rhymes, I've witnessed arguments about how it will be. Will it be every living eye to see him coming in the sky? And what about the midnight cry? I hear them say, oh, are the streets like I was told? Are they really made of gold? And will Jerusalem be built where it is now? How can there be a crystal sea if the sea has ceased to be? All these questions annoy me, I just don't care. 'Cause I want to be there, I just want to be there and sit at my Jesus' feet. I want to be there. I just don't care about the crown or the color of the gown. As long as Jesus is in town, I want to be there.
I know there are things in this life that we can't understand. There are moments we tend to forget where we belong. Sure, there's time, yes, there's wealth in that beautiful place, but all I want is to see Him face to face. Oh, oh, oh. I just want to be there. I just want to be there and sit at my Jesus' feet. I want to be there. I just don't care about the crown or the color of the gown, as long as Jesus is in town. I want to be there. Ou tem que trazer. Muito legal. Eu espero vocês nessas discussões aí que a gente vai fazer. Legal.